Gostaria de chamar agora o pregador dessa noite, o pastor Rogério Quadra. Não vou apresentar, que a última vez que eu fui inventar de apresentar, passei vergonha. Então deixar aqui ele mesmo ser presente. Falar da admiração que eu tenho. Eu o conheci no Paixão pela Juventude. Depois tive o prazer de estar com ele no Conjubesp, retiro da Jubesp. E agora a honra de estar. E estive no aniversário da Jubesp. Agora a honra de ouvir mais uma vez, ouvir Deus, deixar Deus usando a vida dele. Eu vou estar orando pela vida dele. Por isso se apresenta, oremos. Senhor Deus, Pai de imenso amor, continua na tua presença, Deus. Te agradeço por esse momento. Te agradeço por tudo que foi feito até aqui, Senhor. Com certeza foi para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Senhor, toma agora a vida do pastor Rogério Quadra, que venha usar, Senhor, ele grandemente, para que ele possa falar do teu amor, falar do prazer que é de te servir, Senhor. Abençoa a vida dele. Obrigado por tê-lo trazido em paz, em segurança. E na mesma pedida eu peço que tu retorne ele com paz e segurança. Que ele continue sendo uma bênção nas nossas vidas, assim como é na vida das pessoas que o seguem. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Boa noite. É um prazer, um privilégio para mim estar aqui. Ele não quis me apresentar, porque da última vez que ele falou de mim, ele falou que eu era do Instituto Pastel de Menino. Aí eu acho que era meio estranho, é papel de menino. Ele apresentou com um pastel, aí ficou um negócio, uma sensação, um clima, né? Eu sou um pastor, jovem ainda, como vocês podem perceber. Trabalho na ressocialização de menores infratores, chamado Instituto Papel de Menino. A nossa intenção é de que esse garoto, depois de ter uma passagem, depois de um ato infracional, passado pela FEBEM, que ele tenha a oportunidade de ter escolhas, de ter uma vida digna e de conhecer principalmente a Cristo. Eles gostam bastante dessa época do ano, festa junina. Eles têm uma certa tendência a se identificar com esse negócio de quadrilha, né? Então é uma época feliz, né? Sou filho da dona Djanira, seu Valdomiro. Minha mãe é muito bonita, como vocês podem perceber também. E estou nervoso também. Então eu fico falando essas coisas que é para quebrar, né? Então, vamos lá, gente. Hoje, a tarefa que me foi dada foi falar sobre família. E eu queria falar principalmente sobre a minha experiência com família. Falar sobre família é falar sobre TPM, né? Todos os problemas misturados, né? Ou algumas mulheres, né? Tendências a pontapés e murros, né? Tensão pré-meleca, essas coisas todas. Falar sobre família é falar sobre isso. Falar sobre família é falar sobre filhos. Diz que a mãe do Saci pediu para ele buscar feijão no mercado e ele nunca mais voltou. O senhor sabe por quê, pastor? Porque a mãe dele falou para ele ir num pé e voltar no outro. Falar sobre família é falar sobre relacionamentos. E como muito bem foi dito pelo pastor Átila, é falar de amor. E falar de amor é falar de Deus, porque Deus é amor. E eu queria compartilhar com vocês um texto. Abre aí, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26.
Eu nem vou abrir porque esse eu sei de cor, mas quero repetir com vocês. E eu acho que algumas versões devem estar parecidas com a que eu tenho na cabeça. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Queria dar uma última palavra de oração. Senhor, a sua palavra está diante de nós. E o Senhor nos diz que ela é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela que é apta para discernir os nossos pensamentos, os propósitos do nosso coração. Que ela possa agir eficazmente no nosso coração, independente de ser qualquer pastor falando, eu, pastor Átila, mas ela que é viva, que ela possa penetrar o fundo da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Eu não combinei nada com o pastor Átila, e eu acho muito interessante que eu acabei de conhecer ainda, nem pude te dar um abraço, mas quando nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de Deus. Como nós estamos falando de amor, nós estamos falando necessariamente de Deus. E quando nós estamos falando de família, nós estamos falando de Deus, porque Deus é um ser plural. Esse texto deixa muito claro que ele é plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele é um ser, ou são 3 seres igualmente eternos, igualmente importantes, igualmente poderosos, que estão voltados um para o outro. Essa é uma frase que eu estou repetindo do pastor Osmar Ludovico, que eles estão voltados um para o outro, num eterno abraço de amor. Significa que o Pai cria todas as coisas e submete ao Filho em amor, porque Ele o ama. E significa que o Filho opera a obra da redenção por amor ao Pai. E significa que o Espírito conduz todas as coisas hoje para a redenção, para convencimento do pecado, da justiça e do juízo, por amor ao Filho e por amor ao Pai. E eles são 3 seres que se amam tão profundamente e que estão tão unidos, que nós não conseguimos separar a sua natureza, porque eles são um. E a gente chama isso de trindade. Isso é amor. Amor é quando nós conseguimos sentir a dor do outro como se fosse a nossa. Quando a gente consegue se alegrar com a alegria do outro como se fosse a nossa. Isso é uma família. E nesse tipo de sociedade que nós estamos construindo, de correria e de capitalismo, nós achamos que vamos ser felizes quando nós alcançarmos tal e tal coisa. E eu queria propor algo diferente para vocês. E eu queria pedir que você repetisse essa frase comigo. Felicidade não... perdão, eu vou falar toda e depois vocês repetem todas. Toda. Não é um lugar onde se chega. Felicidade é como se vai. Vamos repetir isso comigo? Felicidade não é um lugar onde se chega, é como se vai. Quem aqui quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Quem de nós não sonhou um dia ter uma família feliz? Quem de nós nunca sonhou em ter um casamento feliz? Ou viver bem com os seus pais? Ou mesmo ter diálogo com seus pais? E eu acho que é um pouco disso que nós precisamos falar hoje. Eu estava essa semana escutando uma música do Jota Quest, em que ele fala, vivemos esperando dias melhores. E eu fico pensando, o que nós estamos esperando? Ele fala que nós vivemos esperando o dia em que seremos melhores, mas o que nós estamos esperando? Será que a gente não pode começar a ser melhor hoje, nas pequenas coisas?
E eu queria propor 3 mudanças para nós, então, nessa caminhada de felicidade, não até a felicidade, mas nessa caminhada de felicidade, 3 mudanças que nós podemos realizar em nós, para a gente seguir nessa felicidade, ou pelo menos para enxergar a vida de uma forma diferente. Vamos comigo? Primeira mudança, mudança no ver, ok? Como eu não trouxe PowerPoint, eu vou ficar fazendo, eu sou meio pedagógico, sou mais professor do que pastor. Então, eu vou pedir para vocês irem repetindo os pontos comigo, ok? Primeiro ponto, mudança no ver. Repita comigo. Mudança no ver. João 17:3. João 17:3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vamos pensando na vida eterna, e ansiamos pelo dia em que Cristo vai voltar e enxugar toda lágrima. Mas esquecemos que a vida eterna já começou. Jesus, ele na conversa com a mulher em Samaria, ele diz que aquele que bebesse da água que ele lhe desse, ia ter do seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna e não na vida eterna. A vida eterna já começou, nós já estamos vivenciando, e a vida eterna é conhecer a Deus, é a plenitude de Deus. Se a vida eterna é conhecer a Deus, a ausência de Deus o que é? Se a vida eterna é conhecer a Deus, a ausência de Deus é o inferno. E aí eu posso falar um pouco da minha experiência dentro da FEBEM. Eu descobri que existem pessoas que não vão precisar morrer para chegar no inferno, porque elas vivem um inferno dentro delas. Elas têm um inferno enraizado dentro delas, porque a ausência de Deus transformou a vida dela num completo inferno. E é engraçado que o inferno se herda, porque quando você vai crescendo numa família desestruturada, e cresce vendo o seu pai batendo na sua mãe, e cresce sem o mínimo para a sua subsistência, e cresce sem oportunidade, isso gera um inferno dentro de você. E eu vejo isso constantemente. Mas aí eu, que não gosto de ler só teologia, comecei a ler poesia. E me deparei com uma autora fantástica chamada Adélia Prado. Ela é mineirinha, até no jeito de ela narrar a poesia é diferente. Mineiro tem um jeitinho diferente de falar, até o jeitinho de falar mais aconchegante, e vai falando as poesias assim, sabe? E ela gosta de falar de poesia do cotidiano, com cafezinho, pão de queijo, sobre o tempo que ela era de Minas, e ela vai trazendo, e, é tão aconchegante ouvir. E ela tem um poema que diz assim, que de vez em quando Deus lhe tira a poesia, e ela olha para a pedra e vê apenas pedra. E aí o que será que ela quer dizer com isso? Você olha para a pedra e vê pedra, mas não é isso. Eu olho para esse microfone e vejo o microfone, eu olho para uma pedra e vejo pedra. Mas quando os nossos olhos se abrem, ou quando Deus abre os nossos olhos, nós conseguimos ver além de uma pedra. Nós vemos a poética da pedra, nós vemos o que está por trás, nós vemos a beleza. E a obra de arte, ela diz que precisa ter uma poética, e não é uma poesia escrita, mas uma poética é quando você olha para um objeto e você consegue perceber que existe algo maior apontando, e que ele aponta para algo maior por causa da beleza que nele consiste. Isso é poesia, isso é poética. Então, isso que ela estava falando sobre a pedra,
É você conseguir olhar para uma beleza que aparentemente não, você perdeu a sensibilidade de ver e agora você vê nessa pedra. E aí eu andei conversando com o pastor Osmar, que hoje é meu discipulador. Ele falou: esse seu raciocínio está certo, mas você já parou para pensar que todas as coisas foram criadas por Deus? Então tudo é obra de arte. E se tudo é obra de arte, tudo tem a poética. Então a gente consegue enxergar beleza em tudo. E aí eu lembro que eu tinha lido o Rubem Alves, que falava que a beleza está nos olhos de quem vê. E eu falei: claro. Então, não é a coisa, mas é como eu enxergo a coisa. Não é a situação, mas é como eu enxergo a situação. A vida eterna está em como eu enxergo as coisas, na minha relação com ela, na minha relação com as pessoas. É como eu enxergo as pessoas, é como eu enxergo as situações. E aí, eu me lembro das minhas idas para a FEBEM todos os domingos. Porque quando as pessoas olham para dentro da FEBEM, o que elas enxergam? Crime, bandidos. Eu ligo a televisão e aí eu vejo o Datena falando que bandido bom é bandido morto. Quer dizer, uma insensibilidade total. Aí eu entro para dentro da FEBEM e que eu vejo? Eu vejo meninos. Eu vejo meninos com histórias tristes. Eu vejo meninos sem pai nem mãe. Eu vejo meninos que se emocionam aos 14 anos de idade porque nunca alguém cantou parabéns para ele. Eu vejo meninos sem oportunidade. Mas não é a mesma imagem. Mas é porque a beleza está nos olhos de quem vê. E aí, eu me lembrei, há 2 semanas atrás, está gravando isso, né? Tomara que minha prima não assista, que eu vou falar do casamento dela. Que eu fui num casamento há 2 semanas atrás, da minha prima. A minha prima, ela é auxiliar de escritório, e ela casou com um noivo que é mecânico, então você pode imaginar que são pessoas simples. E eles escolheram casar numa igreja quadrangular. Pense numa igreja feia. Sabia que vocês iam rir? Vocês iam rir porque vocês já imaginaram, não é? Aquela cortina meio roxa, né? Tem umas igrejas que é assim, né? Tem uns enfeites assim que, sei lá, parece que está meio desgay, né? Meio atrasado, meio atravessado. E era assim. E os convidados? Gente feia. Verdade, meu. Aquele cara com o terninho surrado, sabe? Feinho. Tinha um pastor lá que estava com bota de boiadeira assim. Estranho. E o pastor que estava pregando? Que brega. Quando é casamento, tem que falar do amor entre um pelo outro. E aquele pastor começou a fazer um apelo para que as pessoas aceitassem Jesus, meio fora do contexto, assim, sabe? Festinha com salgadinho frio. Ah, tomara que minha prima não assista isso aí. Mas aí, eu vi que existiam 2 pessoas que se amavam profundamente e que estavam realizando o melhor casamento que eles podiam. Eu vi que tinha um monte de gente simples que os amavam profundamente e que estavam sorrindo por estar ali. Eu vi um pastor apaixonado por Jesus, que não conseguia se conter. E que apesar de ser brega, porque era mesmo, não deixou de ser brega só porque eu estou falando, ele era tão apaixonado por Jesus, por ver as pessoas entregues a Jesus, que ele não conseguiu pensar num outro momento. E um salgadinho frio era o melhor que a avó da noiva podia ter feito, porque eles não tinham condições nem de ter festa. E que daqui a 5 ou 10 anos, eles iam olhar para aquela festa de casamento e iam falar assim: nós fizemos o melhor casamento que nós podíamos e nós estávamos felizes, você lembra?
Você lembra minha véia? Né? Quando ficarem velhos, né? Que esse negócio de linguagem correta é terrível, né? Transformar em velho em idoso. É tão feio falar idoso. Oh, melhor idade. Não é melhor idade, é velho. Mas é bonitinho. Fico imaginando o velhinho com a velhinha, ele fala, ô minha velha, vem cá. É muito mais bonito, né? Ela não vem falar, ô minha idosa, né? Minha velha, né? Eu quero ter minha velha. Mas a beleza está no olho de quem vê. Eu estava com uma inveja santa, que eu gosto de olhar, os pastores vão se apresentar na frente, né? Aí eles falam da esposa, e aí ele fala, vou apresentar a mulher mais bonita dessa noite. O senhor já deve ter feito isso, né, pastor? O senhor é casado? Não fez? O senhor é casado. Ah, opa. O senhor é um insensível, hein, senhor? Estou brincando, hein, pastor? Aí ele vai e fala assim, quero que levante a mulher mais bonita. Aí todas as mulheres fazem assim. Ah, faz aí. Ah, não é assim? Sempre assim, né? Aí levanta, às vezes, está até descadeiradinha, né? E para ele é a mulher, porque a beleza está nos olhos de quem vê. E eu comecei a namorar faz um mês. E descobri que congestionamento pode ser a melhor coisa. Porque eu estava saindo, orando com a pessoa e não sei o quê. E falando para ela, não, querida, quando nós estivermos juntos, eu vou te servir, porque é assim que acontece. Você não precisa me agradecer, isso aqui é amor. Aí, de repente, eu olho para o lado, ela me agarra e me dá um beijo. Até um congestionamento pode ser bonito, tá vendo? Porque a beleza está nos olhos de quem vê. Mas tem a história do Zeca, que depois da morte do seu pai, o mundo perdeu as cores. E ele que tinha dificuldade de relacionamento com a sua família, com a sua mãe, depois da morte do pai, ele teve que assumir um papel central na casa dele. Mas tudo tinha perdido a cor. Tudo tinha perdido o sentido. Mas aí ele precisou assumir, e depois de muitas brigas com a sua irmã e mãe, ele se percebeu uma pessoa melhor. Na obrigação de ficar em casa, ele precisou aprender a perdoar. Na obrigação de ficar em casa, ele aprendeu a beleza de servir, trocando um chuveiro, uma resistência de chuveiro. Na obrigação de ficar em casa, ele se tornou alguém melhor. E eu queria que você pensasse em como você tem enxergado as situações. Se a feiura das coisas não está muito mais no seu olhar do que naquilo que ela representa. Se o problema não está em que você não está com a vida eterna dentro de você, se não está na forma com que você se relaciona com o mundo, se não está na forma com que você se relaciona com seus pais, se você é cristão, você já tem a vida eterna, e a vida eterna vai começar no seu olhar, amém? Olhe de uma forma diferente para a sua família, inclusive para as dificuldades, como uma forma de enxergar Deus nela. Primeira mudança no. Segunda mudança é a mudança no sentir. Repete comigo. Mudança no sentir. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 10. Versículo 1 a versículo 8. Não sei quantos têm na cabeça muito nítido a história de Jó. Jó era um cara que tinha muitos bens, que tinha uma família,
e que num determinado momento da vida dele, se vê perdendo todas as coisas, e a lógica do livro do Jó é entre uma discussão de qual é a culpa, de quem é a culpa, por ele ter perdido todas as coisas. Porque o diabo chegou até o trono de Deus para pedir as coisas de Jó, mas os seus amigos o acusam de ele ter cometido mal, para que toda aquela maldição caísse sobre ele. Então o livro de Jó é um conflito interno muito grande. E o capítulo 10 de Jó, eu acho que é o ápice dessa briga interna dele com Deus. E eu queria destacar o versículo 6, o versículo 4 e o versículo 5. Nós vamos ler todo o capítulo, mas eu vou parar nesses versículos para destacar algumas coisas. A minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. E direi a Deus: não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os de homem? São os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo, me consomes. Ele está num desabafo, perceberam? E no auge do desabafo dele com Deus, é como se ele chamasse Deus para a briga agora. E ele fala assim: o Senhor tem olhos de carne? Versículo 4. O Senhor enxerga como vê o homem? Seus dias são como de um mortal? Para o Senhor é muito fácil. O Senhor está aí sentadão no seu trono, e o Senhor está aqui se averiguando do meu pecado? O Senhor não sabe o que é. O Senhor não sabe o que é sentir como eu estou sentindo. O Senhor não sabe o que é ver como eu estou vendo. O Senhor sabe como é perder seus filhos? O Senhor não sabe. É um desabafo. Em outras palavras, é isso que Jó está falando para Deus. O Senhor não sente como eu sinto. Sabe o que é mais lindo nisso? É que Deus responde à oração de Jó. Mais ou menos 2.500 anos depois. Porque se Jó vivesse hoje e perguntasse: o Senhor sabe o que é ter olhos de carne? Ele responderia: eu sei. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Senhor vê como vê o homem? O Senhor sabe o que é ter fome? O Senhor sabe o que é estar limitado num corpo? O Senhor sabe o que é ver as injustiças? Eu sei. Eu tive fome, fui tentado nisso. Estive preso a um corpo mortal. O pastor Ariovaldo Ramos diz que o ápice do martírio é a cruz. Mas o martírio não começa na cruz, o martírio começa na encarnação. Como um Deus pode se tornar homem? Se diminuir tanto. Seus dias como de um homem, sabe o que é sentir dor, doenças? Você sabe o que é ter que trabalhar? Eu sei, fui carpinteiro. Eu sei tudo que você está falando, Jó. Seus anos são como os de um homem. Foram, Jó. Eu experimentei a morte. A venci, mas experimentei. E sei sim o que é perder um amigo. Chorei por Lázaro. Ele já estava morto há 3 dias e fedia. E aquele era choro de dor.
por perceber como a morte se enraizou na humanidade. Para averiguares o meu pecado. O senhor sabe o que é ser tentado? Eu sei. Coisa mais linda é o versículo de Hebreus 4:15, que diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como nós foi tentado, sem pecado. Portanto, se cheguem confiadamente ao trono da graça, para alcançarem misericórdia e graça no tempo oportuno. Em outras palavras, cheguem confiantes ao trono da graça, porque Ele sabe como você se sente. Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é sentir fome, Ele sabe o que é ter problemas na família, Ele sabe. Mas isso não pode nos ensinar só algo egoísta. Então, que bom, Deus sabe como eu me sinto. Isso é uma lição para nós, porque se Deus, como Deus, se preocupa em sentir como nós sentimos, nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas para sentir como elas sentem. Nós não podemos julgar as pessoas a partir da história das pessoas, a partir da nossa história. Eu não posso julgar as suas atitudes a partir da minha experiência de vida, mas eu tenho que julgar você a partir da sua própria experiência de vida. É sentir o que você sente. Isso é a palavra compaixão. Sentir a dor do outro como se fosse sua. Eu tinha uma dificuldade de compartilhar isso, hoje já venci um pouco mais. Os meus pais se divorciaram, eu tinha 9 anos. Minha mãe entrou numa depressão profunda. Ela fumava mais de 2 maços de cigarro por dia. E a minha mãe, ela não tinha muita facilidade em abraçar, nem falar eu te amo, essa afetividade. Ela perdeu por um bom tempo. Não é que ela nunca fazia, mas quase nunca ela fazia. E eu cheguei aos 17 anos muito chateado com essa situação. Não gostava da minha mãe e culpava o meu pai por ter sumido de casa, então porque eu não tinha família, falava algumas coisas desse tipo. Aí me encontrei com um amigo mais velho, que um dia me perguntou assim: olha, você já foi se inteirar da história da sua mãe? Você já foi verificar o que ela já passou para se tornar o que ela se tornou? Aí eu fui lá. Minha mãe ficou órfã de pai com 3 anos de idade. Minha avó tinha vindo do Pernambuco para cá com ela, casada com meu avô. Só que naquela época era muito mais importante um casamento religioso do que civil. Então, se você não tivesse grana para fazer tudo o que tinha que fazer, você optava por uma cerimônia, pagava a cerimônia e depois você ia casar, você ia casando, não tem problema. O importante era que os pais e a igreja e assim por diante. Só que quando ela chegou em São Paulo e ficou viúva e não era casada legalmente com o meu avô, ficou sem direito a nada. Analfabeta numa cidade como São Paulo. Teve uma crise de nervo tão grande que foi hospitalizada, foi internada numa clínica dessas de... Não gosto de falar louco, mas eu não sei outra palavra. A pessoa emocionalmente instável. Sabe quando a pessoa perde o... Ela foi parar lá. E a minha mãe foi criada por vizinhos. Ficava com a minha avó nesse interim que a minha avó voltava, se estabelecia, então ficava com a minha mãe. Minha avó teve que fazer isso umas 2 ou 3 vezes durante a vida, porque o estresse emocional foi muito grande para ela. Depois teve um padrasto que bebia, teve uma educação muito dura por parte da minha avó, que era iletrada, então não tinha muito senso de o quanto tinha que prender, soltar, então prendia demais. Se viu apaixonada pelo meu pai, casou-se, e eu percebo que o sonho de casamento era muito maior, era pelo amor ao meu pai, mas também por uma possibilidade de ter uma vida nova. Depois de 19 anos, todo o seu mundo construído ruiu com o adultério do meu pai. E ela se viu sem esposo. Até hoje, minha mãe nunca mais quis se relacionar com ninguém. Justifica? Acho que não. Acho que ela podia ter reagido diferente.
Porque cada um de nós reagiria de um jeito. Mas explica. Acho que explica. Será que se eu estivesse no mesmo lugar, eu não agiria da mesma forma? Isso mudou como eu via a minha mãe e como eu sentia. Porque eu comecei a sentir como se fosse eu. E aí foi muito mais fácil me aproximar da minha mãe e começar um processo de eu te amo. Mãe, eu te amo. De abraçá-la. Mesmo quando ela não me retribuía. E eu me lembro qual foi a vez que eu falei, mãe, eu te amo. E de repente levei um susto. Também te amo, meu filho. E hoje eu não consigo mais sair de casa sem falar eu te amo para minha mãe. Porque eu não sei nem se eu vou voltar. Tem medo de avião. Verdade. Então não quer ser, então é melhor falar antes, né? Mas é sentir como o outro sente. A FEBEM me ensinou tanto isso. Muito. Então, de repente, você tem dificuldade de entender o seu marido, vai procurar na história dele o que tornou ele assim. Você tem dificuldade de perdoar o seu pai, vai procurar na história dele, ou perdoar sua mãe, vai procurar na história dela o que tornou ela assim. Para sentir um pouco do que ele sente, e para ajudar no processo de cura, para que vocês sejam um, como a Trindade é uma, que nem possa se separar, para que a dor dele seja sua, para que a alegria dele seja sua. Primeira mudança, a segunda mudança, e a terceira mudança, no agir. Pode repetir comigo? Mudança no agir. Porque depois que você aprende a enxergar a vida com olhos mais bonitos e a senti-la de forma diferente, as suas atitudes começam a ser diferentes. Dizem por aí que Jesus pregava o Evangelho. Eu não concordo com isso. Jesus era o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Jesus, ele era o Evangelho do Reino. Jesus era as boas novas. Porque a forma com que ele tratava uma mulher samaritana, que era indigna por ser mulher, era mais indigna ainda por ser samaritana, que era um povo odiado dos judeus, e era 3 vezes mais indigna, porque já tinha tido 5 maridos. Essa mulher, ela buscava água no poço, meio-dia, quando todas as outras, 6 da manhã, 7 da manhã, as primeiras horas do dia. E Jesus para e conversa com ela. Jesus foi as boas novas para ela, tratando com dignidade, tratando gente como gente tem que ser tratado. Assim como o tocar no leproso. Você já parou para pensar que Jesus podia curar? Jesus, ele tinha hora que ele fazia uma areiazinha assim, passava no olho dos outros. Tinha hora que ele, só com uma palavra, não, vai lá que o seu empregado vai estar curado. Jesus podia curar de qualquer jeito. Mas no capítulo 8 de Mateus, Jesus, ele faz um negócio que é impressionante. Ele, no encontro com o leproso, tem uma multidão atrás dele, ele vai e toca no leproso. Ele não podia tocar. Ele ia estar impuro cerimonialmente. Ele podia ser até apedrejado, mas ele toca. Na mesma passagem, em Marcos capítulo 1, versículo 41, essa mesma passagem é narrada por Marcos, e Jesus fala, e Marcos fala que ele com os olhos cheios de compaixão. Por quê? Porque há quanto tempo aquele leproso não era tocado? E eu descobri que o toque pode curar, que o abraço pode curar, que ser o Evangelho para alguém pode começar num toque, pode começar num abraço, pode começar no lavar dos pés. Você quer ser o Evangelho na sua casa? Você pode não lavar os pés, mas lava a louça domingão, ou durante a semana, lava a louça lá. Sua mulher já trabalhou a semana inteira, e sei lá, fica com essa barriga crescendo ainda mais assistindo o Domingão do Faustão. Pelo amor de Deus, ou futebol, né?
A mulher está fazendo de tudo para te chamar a atenção e você está lá vendo o jogo do Corinthians, mano. Aí não. Lava a louça. Porque é a mesma coisa. Porque lavar os pés naquela situação era tarefa de um empregado. E era tarefa de um empregado indigno. E Jesus se prostra diante dos seus discípulos. E depois ensina uma coisa que às vezes a gente esquece na igreja. Se eu, sendo o mestre e senhor, e eu sou, fiz isso, façam isso uns com os outros. Mudança no agir. A gente pode ser o abraço. A gente pode ser o consolo. A gente pode arrumar o quarto. A gente pode contar até 10 e não responder aos seus pais. A gente pode mandar flores. Já tenho 20 anos de casado já, pastor. Para com isso, você é louco? E a gente está apertado, não tem dinheiro para essas coisas. Compra um botão de flores, R$2,50. Você vê que eu estou ligado, né, pastor? Estou namorando. Vai ler poesia. Escutar música, larga de ser egoísta, pô. Chega em casa, fica enfiado na televisão. Aí vai para o trabalho. Aí volta, está cansado. Tira um tempinho para conversar, para ir no cinema, para andar com seu filho, para ensinar ele a andar de bicicleta. Por isso eu estou dizendo que felicidade não é um lugar que se chega. Felicidade é como se vai. Felicidade é como se vai. Quero concluir com algo que eu escrevi aqui. Minha oração é que você consiga olhar como Deus olha, com a poesia, olhando beleza, vendo beleza nas coisas aparentemente feias. Você tem uma viagem de 10 horas para fazer. Você pode ir mal-humorado, ou você pode escutar uma música e ir cantando com a sua esposa. Você que escolhe. Ou com seus filhos, você que escolhe. Ou com seu pai. Que você consiga sentir como Deus sente. Se colocando no lugar do outro, assim como Deus fez com você. Se colocando no seu lugar. Compaixão, sentir a dor do outro como se fosse a sua. Para que a partir disso você comece a agir como Deus agia. Sendo o evangelho do reino na sua casa. Eu me converti com 14 anos. Era só eu. Hoje, minha mãe é do Senhor Jesus. Meu irmão é pastor. O meu outro irmão se converteu. A minha irmã já nasceu no evangelho. Porque quando a minha mãe vinha falar, seu crentinho, eu me calei. Compaixão, amor, gente. Deus é amor. Deus é amor. Amemos de fato e de verdade. Que a gente possa ser um. Eu queria ler um último versículo com você, que fala da Trindade, nesse plural. Fala da igreja, mas fala de família. João 17, 21. A minha versão é da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu não gosto muito dessa versão, mas eu tenho certeza que você vai conseguir entender a mesma coisa que eu entendo. E peço que todos eles sejam completamente unidos. E assim, como tu, meu Pai, estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Outras versões. Para que sejam um. Um como, Pai?
Olha, Pai, assim como eu sou um com o Senhor, que a gente nem consegue separar, que eles também sejam um em nós. E quando eles conseguirem fazer isso, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. É assim que a gente tem que ser família. É assim que a gente tem que ser igreja. É assim que nós precisamos tomar do pão e beber do cálice. Como um. Família é trindade. Amém? Ela é o reflexo da trindade na terra. Quero orar pela sua família. E aí já passo a palavra para quem for tomá-la. Que bom, Senhor, mesmo sendo geração sim, geração Y, quer dizer, poder dizer sim para o Senhor. Na nossa geração Y, a família não está mais no centro. O Senhor não está mais no centro da família. Mas nós dizemos sim, Senhor, entra na nossa casa. Entra na nossa história. Entra nos nossos relacionamentos. Nos ajuda a olhar para o outro, sentir a dor do outro como se fosse a nossa. A começar na nossa casa, Senhor. Que nós possamos ser o Evangelho do Senhor na nossa casa. Que a gente consiga ver beleza, mesmo onde o Satanás já destruiu tudo. E que a partir da Tua graça a gente consiga reconstruir. Queremos ser um, Pai, como o Senhor é. Faz isso em nós. Faz isso através de nós. E faz isso conosco, Senhor. Eu quero pedir aqui por pais que não conseguem mais dialogar com seus filhos. Para que sejam um. Para que se esforce para sentir o que o filho sente. Para que se esforcem para sentir o que o pai sente. Eu quero pedir por relacionamentos rompidos, falta de perdão. Por maridos e mulheres que não conseguem mais falar a mesma língua, Senhor. Para que sejam um. Assim como o Senhor é um, Pai. Para que eles consigam ceder, servindo um ao outro, cuidando um do outro, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, para que haja restauração nos lares. Que o Senhor comece em nós, para que o mundo creia que Tu enviaste o Senhor Jesus, Paizinho. Tem misericórdia das famílias, Senhor, dessa igreja e todas as famílias representadas aqui, Senhor. Nos faz um contigo, para que o mundo creia que Tu enviou o Senhor Jesus, Paizinho. Em nome dele que nós oramos. Amém.